Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Aleluia! Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Olá, queridos amigos, um bom dia especial para todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Pastora Mônica Terrigno aqui. Olha que imenso prazer, domingo abençoado, domingo ensolarado, um dia lindo, e que o Espírito Santo de Deus possa neste exato momento entrar aí no seu coração, na sua casa, no seu lar, né? E ele possa trazer aquele ambiente gostoso, abençoado, não só para você que está me assistindo agora, ouvindo e participando dessa live através do Facebook, olha, mas como também a toda a sua família, né? Que Deus possa alcançar a todos. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jeremias, recebeu ali uma missão, uma ordenança da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ali pudesse falar algumas verdades para o povo de Judá, um povo que entrava no templo do Senhor para adorar ao Senhor, mas fazia o templo de uma bengala, fazia o templo de amuleto, fazia o templo ali um local de entrega, vamos dizer assim, entre aspas, né? E pecavam, erravam e deixavam por isso mesmo, e achavam eles que ao entrar no templo, aquilo tudo seria exterminado, seria, né, destruído, né? Mas não é bem assim. Para que o pecado seja destruído, tem que haver arrependimento, tem que haver ali uma entrega, tem que haver ali uma mudança, né, de pensamento, de valores, uma mudança interior, a começar pela nossa mente. Paulo chega até a dizer que a nossa mente ela precisa ser transformada, a nossa mente precisa ser trabalhada hoje segundo o conselho de Deus, não mais segundo o conselho do ímpio, né? A Bíblia fala até que o salmista chega a dizer que não podemos nos assentar na roda de escarnecedores, nem ouvir o conselho de ímpio. Por quê? Porque o ímpio ele não tem religião, ele não tem a direção, ele não tem ali o direcionamento da palavra de Deus, e você tem. E quem tem anda diferente daquele que não tem. O próprio Senhor Deus, ele fala por sua palavra que há diferença entre, olha aí, ó, entre quem, pastora? Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Se eu falo com pessoas que estão servindo a Deus e até as que não servem, tem que mudar, tem que haver uma diferença. O Senhor Ele ama a sua alma, Ele ama a sua vida. Lembra lá do filho pródigo? Ô filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que o Pai conquistou é para nós, né? Tirarmos proveito disso. A salvação te pertence, a alegria te pertence, a paz te pertence, o conselho bom, honesto, né? O conselho do próprio Pai, irmão, te pertence. Não precisa tomar conselho de nenhum outro. Vá até a Deus, ore a Deus e fale para Deus: Senhor, revela-te a mim, expresse, meu Pai, ao meu coração a tua vontade, qual o desejo do Senhor para a minha vida. Ô Pai, por que eu vim ao mundo? Oh Deus, eu sei que eu vim a esse mundo com uma missão, com um propósito do Senhor. Oh Jesus, fale comigo, revela-te a mim o teu querer, a tua vontade. A palavra de Deus diz que, né, o querer vem de Deus, bem como o efetuar. Então tudo aquilo que Ele quer, Ele vai efetuar, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Só que o que mais importa para o nosso Deus é a tua, é a minha, é a nossa salvação.
E muitas pessoas estão andando assim de qualquer maneira, estão no pecado, estão andando errantes, não estão conseguindo observar, se examinar, se julgar a si mesma, né, a si próprio, tirar o argueiro dos olhos, a trave que se encontra nos olhos da pessoa tem que ser retirada. Jesus disse que antes de eu olhar para a vida do meu irmão, eu preciso olhar para a minha vida. Antes de eu reparar a vida dos outros e falar da vida dos outros e criticar e fazer ali, né, tantas conclusões e até às vezes precipitada, né? A pessoa nem conhece, a outra no profundo e fala, nossa, fulano é besta, fulano é metido, fulano mas deixa a vida do fulano, olhe para a tua vida, porque a salvação é individual e às vezes você está perdendo tempo em olhar e reparar a vida do teu irmão, quando na verdade a tua vida deve estar bem, a nossa comunhão com Deus deve estar bem, a nossa vida, o nosso devocional, a nossa casa, né? Ela precisa estar bem, a casa é importante. O Senhor, quando Ele fala de salvação, Ele liga a salvação à tua casa. Ô Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ô amigo, né? Ele está falando para você que essa saúde tem que entrar no seu lar, mas tem pessoas que na sua casa, dentro da sua própria casa, estão como doentes, né? Não é só doentes, talvez fisicamente falando, mas principalmente espiritualmente falando. Às vezes a pessoa está cansada, desmotivada, ela tem assassinado, né, o seu próprio coração com palavras, né, de baixo nível, eu não presto, eu não valho nada, ninguém olha para mim, tudo para mim dá errado. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser alterada, precisa ser modificada, transformada, mudada. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, tem que haver uma restauração de mente, de pensamento, de coração, de atitude, né? Uma mente transformada, uma mente renovada. Olha, as coisas vão mudar para você. Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai se manifestar, Ele vai operar o poder dEle, mas temos que rever os nossos conceitos, os nossos valores. Como é que eu estou hoje com essa pandemia confinada, né, em minha casa? Você tem que parar e refletir. Eu estou melhor ou pior do que antes? Né? Com essa pandemia, que eu estou mais dentro de casa, eu tenho buscado mais a palavra ou eu tenho, né, deixado o negócio correr frouxo? Ah, pastora, agora eu estou, né, aproveitando aí outras coisas. Não aproveite muito mais o seu tempo em se dedicar à leitura da palavra, em se dedicar à sua família, em se dedicar, né, às coisas de dentro da tua casa. Deus não nos permitiu esse momento por acaso. Tudo tem um propósito. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo de beijar e deixar de beijar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, tempo para morrer. Ou seja, há tempo para tudo. Até os que o Senhor permitiu a morte, né, a partida, tudo foi com a permissão de Deus. Ah, foi o coronavírus. Pode ter sido o coronavírus, mas morreu com a permissão de Deus. E quantos pegaram o coronavírus estão vivos? Ou seja, mas os que morreram com a permissão do Senhor, porque Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele enriquece, Ele empobrece. Está lá em Samuel. Ou seja, tudo tem a permissão do próprio Deus. Vamos lá então? Jeremias. Eu quero começar aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 7. Vou fazer a linguagem aqui da nova tradução linguagem de hoje, tá? É a Bíblia NTLH, tá bom? Ela tá com um entendimento muito forte e muito mais amplo. E eu quero ministrar Jeremias 7, versículo de número 1. Olha o que diz aqui. Minha mensagem é sobre arrependimento, né? Ele diz: o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo. Olha o que Jeremias está dizendo. Deus mandou ele ir ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ou seja, o povo estava entrando no templo para adorar ao Senhor Deus, e a Bíblia diz que Jeremias estava no portão do templo, na entrada. Presta atenção. E olha o que ele fala. Continuando. Ele mandou que eu ficasse ali. Deus pediu para que Jeremias ficasse ali no portão do templo.
e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a mensagem era esta. E qual era a mensagem, pastora? Vamos ver agora o recado de Deus, que Deus estava dando ali através de Jeremias para o povo de Judá. O mesmo povo que entrava, no templo para adorar, para buscar ao Senhor. Olha o recado do Senhor. E ele continua aqui. Mudem de vida. Olha o recado. Mudem a sua maneira de agir. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui no templo. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Ou seja, eles usavam o templo como se fosse uma bengala. Eles usavam o templo como um amuleto. Eles usavam o templo como se fosse algo ali, como que eu posso dizer, apoio. Quantas pessoas erram lá fora e querem entrar no templo, como se fossem algo de apoio. Só que o templo sois vós sois o templo de Deus. Se estava andando errado, precisa acertar então os seus passos. A Bíblia diz que Deus confirmará os passos de um homem bom. Presta atenção. O passo ou os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Está lá no livro de Provérbios. Ou seja, o Senhor, ele pode confirmar os meus passos? Pode, mas se os meus passos forem bons. Tem pessoas que os passos que ela está dando na vida não são passos bons, são passos ruins. E quando ele fala passos, não é um pulo. Tem gente que quer pular. Eu quero sair daqui, quero chegar lá do outro lado. Eu estou ganhando aqui R$500, eu já quero começar ganhando 1.000. Calma, amigo, é passo, não é pulo. Não é salto, é passos. Passos são pegadas. Você precisa começar de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque se for rápido demais, querendo subir de uma forma muito rápida, muito ligeira, é bem provável que você seja repreendido e talvez saia, tenha que sair correndo, voltando correndo, porque com a mesma medida com que você mede, você vai ser medido. Lembra lá como é que Zaqueu subiu aquela árvore? Lembra? Ele subiu correndo. A Bíblia fala que ele subiu correndo. E com a mesma forma que ele subiu correndo, da mesma maneira que ele subiu correndo, Jesus olhou, de baixo para cima, falando para ele: ô Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Desce agora. Com a mesma forma, da mesma forma que você subiu depressa, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu estava naquele momento acima do Senhor Jesus. Jesus estava ali embaixo, estava ali olhando de baixo para cima, e olhou para ele, olhou para aquela figueira, olhando para o alto. Ele viu Zaqueu lá em cima. Zaqueu queria ser mais do que Deus. Calma, meu amigo, é passo, não é salto, é passo. Deus vai confirmar os passos de um homem bom, mas para isso, para Deus confirmar os teus passos, confirmar essa faculdade, confirmar esse emprego, esse aumento de salário, confirmar esse casamento, confirmar os filhos, Ele confiar esses filhos a você que está aí recém-casado, para Deus confirmar os passos do homem bom, você precisa passo a passo. É ali, de grão em grão, de glória em glória, de vitória em vitória, não é dar aquele salto não, porque vai ter que descer. Vai ter que subiu rápido demais, tem que descer. Ô Jeremias, desce a casa do olheiro e aí lá eu falarei contigo. Às vezes a pessoa quer ser mais que Deus, quer dirigir os caminhos dela, quer comandar os caminhos, por onde ela passa. Só que os nossos caminhos são confirmados pelo Senhor. Ou você deixa o Senhor confirmar os teus caminhos, ou você vai ter um sério problema. É uma palavra de arrependimento. Arrependa-te, enquanto é tempo. Arrependa-te, volte ao primeiro amor. Caiu, se arrependa. Ô Senhor, caí porque eu entendi por conta dessa queda, eu entendi porque foi que eu caí. Pelos teus pecados tens caído. Às vezes a pessoa cai por conta do pecado. Você vai acompanhar aqui comigo que o povo estava no pecado, estava no erro. Ou seja, pastor, errar é humano, mas dizem também que se você permanecer nele é uma burrice,
É uma burrice assim, de um tamanho muito grande. Mas por quê? Porque você está tendo a oportunidade. Compreenda isso que eu prego agora. Você está tendo a oportunidade de não precisar continuar no mesmo erro. Vamos voltar aqui à nossa mensagem. A mensagem está bonita, a mensagem está forte. Olha o que ele está falando, ó. Mudem de vida. Mudem a sua maneira de agir e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Aí ele continua, versículo 5. Mudem de vida. Olha, novamente ele pede, mudem de vida. Ele pediu lá em cima no versículo 3, está pedindo agora no 5. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo, ou seja, sejam honestos uns com os outros, parem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, não matem mais pessoas inocentes neste lugar, parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Ou seja, eles estavam praticando tudo errado. E aqui ainda tem mais. Ele fala no versículo 8. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Às vezes a pessoa dá mais valor, mais crédito à palavra do mundo do que a palavra de Deus. Às vezes ela dá mais crédito à palavra, que sai da boca, talvez, dos noticiários da TV, daquele programa lá, de televisão, os jornalistas que estão falando algo, enfim, e às vezes é até alguma coisa fora da realidade. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Às vezes a pessoa está no templo, mas ela ainda mente. Ela está no templo, mas ela ainda é falsa. Ela está no templo, mas ela ainda é sem vergonha. Às vezes ela ainda está no templo, mas ela é uma fingida. Às vezes está no templo, mas tem coisa errada ainda na vida dela. Ou seja, o Senhor está falando, olha, eu lhe amo, eu quero o seu bem, eu quero a tua salvação, eu quero que você se transforme, como foi transformada a água em vinho, transforme também. Ah, pastor, eu tenho vivido aqui, de acordo, com algumas coisas, porque a minha criação, papai era, de uma outra religião, e eu aprendi que eu tinha que adorar a outros deuses. Não faça isso. Olha o que ele está dizendo, somente o Senhor teu Deus adorarás. Olha o que ele vai falar aqui agora, acerca desse povo aqui. Continuando a leitura, versículo 9. Vocês roubam, matam, cometem adultério. Ele fala, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram a outros deuses que vocês não conheciam no passado. 10, versículo 10. Fazem coisas que eu detesto. Nossa, como é forte essa mensagem. Como é forte. Às vezes a pessoa ela pratica uma coisa e ela acha que Deus está se agradando do que ela está fazendo de errado. Mas ele está falando, olha, fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem, nós estamos seguros. Ou seja, a pessoa ela faz um monte de coisa estranha, depois vem para o templo adorar, e ela só adora, mas não se arrepende. Ela não volta, e confessa ali as suas culpas, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros, as suas falhas. Ah, pastora, mas todos nós somos passivos de erro. Todos nós, inclusive eu. Amém? Nós somos. Porém, se eu sei ou tenho certeza que e o que eu faço está errado, queridos, o mínimo que eu devo fazer, a coisa mínima que eu preciso fazer na minha vida, presta atenção no que eu vou falar, é me arrepender e voltar ao caminho que é o caminho de Jesus, que é o verdadeiro, é o aplainado, é o correto, é o limpo, é aquele que não tem atalho, é aquele que não tem pedras, é aquele que eu vou andar de forma tranquila, porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são caminhos aplainados, não tem quebras-nó, não tem ali pedras, não tem tropeço, não tem nada.
É um caminho limpo. Eu posso andar assim, olhando para ele. Eu posso andar olhando para o lado e caminhando, porque o caminho está limpo. Eu não preciso andar preocupada. Ah, tem uma pedra ali na frente, espera aí, deixa eu passar primeiro aqui, porque senão pode ser que eu tropece nessa pedra. Não tem. Você pode andar tranquilo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem ele é? Ele é Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra, ou seja, se ele é a palavra, eu preciso estar atrelado a essa palavra, eu preciso estar em comum acordo com essa palavra, para que os meus caminhos sejam caminhos bons. Jesus, ele disse que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é um caminho de morte. Tem pessoas que elas estão caminhando por caminhos de morte. Jesus tem um caminho de vida para você. Ele é o caminho de vida. Ele é a verdade da vida. O pão da vida é Ele. Ele é a presença, né, do próprio Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai, Filho e Espírito Santo, tem a trindade ali, né? Se tem o Espírito Santo, vai ter ali direcionamento, vai ter ali a presença, né? Aquela presença doce de Jesus, te disciplinando, te discipulando, te instruindo, te orientando, te redarguindo, te cobrando às vezes, né? Porque o Espírito Santo, ele cobra. Por quê? Porque ele não quer ver você cair. Ele não quer ver você tropeçar. Aí há quem diga, né, pastora, mas a Bíblia diz que se eu cair, eu não vou ficar prostrado, porque o Senhor, Ele me sustenta, Ele me levanta, Ele estende a mão, Ele está ali naquele momento. Sim, mas tem que haver um coração contrito para que essas coisas aconteçam, porque Jesus, Ele não é aquele que arromba a porta. Não, Ele é aquele que diz, olha, deixa eu entrar, olha, estou batendo, posso entrar? Né? Se alguém abrir, estou batendo, se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Vai ser ali uma festa linda. Mas tem pessoas que Jesus está assim, ó, só batendo, e a pessoa não abre, né? Não, ainda tem algumas coisas para acertar, eu ainda fumo, eu ainda bebo. Mas por que mesmo praticando tudo isso, não busca Deus e fala com Deus? Senhor, eu quero mudança, eu quero ser convertida de verdade. Eu não quero ser uma pessoa convencida do Evangelho. Pedro tinha um momento do ministério dele, da fase, né, da vida de Pedro, que ele ainda não estava convertido, porque o próprio Jesus falou com Pedro: ô Pedro, Satanás me pediu a tua alma para te cirandar aí, ó. Eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Ah, Pedro, tem outra coisa. Deixa eu falar para você aqui, Pedro. Vem cá, Pedro. Quando você se converter, vai lá e avisa lá os teus irmãos, fala para os teus irmãos lá que aí tu se converteu. Ou seja, às vezes a pessoa só vem à igreja, mas ela não é convertida. Uma pessoa convertida, ela sabe o poder da oração, ela consegue entender o poder que tem o perdão, né? Ela consegue entender. Não, mas fica remoendo. Não, mas fulano no passado fez assim. Não, mas no passado fez assim. Ué, então liberou o perdão da boca para fora? Mas Jesus não ensinou a liberar perdão 70 vezes 7? Aí está aí guardando aquele ressentimento, aquela amargura, aquela coisa do passado, é aquela meninice, né? É aquela coisa. Isso pode destruir qualquer pessoa. Isso pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Não devemos ser meninos mais. Acabou. Paulo disse, olha, quando eu era menino, eu andava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino e me tornei adulto, eu me tornei grande. Tem pessoas que têm que crescer na fé, na graça e no conhecimento para deixar o pecado, o erro, para deixar tudo isso. Ah, pastora, mas vai dizer que a senhora também não erra. Amigo, eu torno a repetir, eu também erro, eu também sou muito falho, mas quando eu reconheço o meu erro, querido, eu não perco tempo, porque eu sei que se Jesus voltar, eu não posso, né, não vou ter entrada, não vou ter acesso liberado com o pecado nas minhas costas, eu não vou ter acesso à glória do Pai, né, eu não vou ter a salvação se eu estiver ali cheia de pecado. Não posso. Ou seja, se eu estou vendo que a coisa está errada, eu não posso dar uma força para o Satanás. Eu não posso. Tem gente que está apoiando o diabo, o pessoal está apoiando o demônio. Quer ver uma fase do Davi, que ele apoiou o demônio? Foi na fase em que ele estava preparado para uma grande batalha. A Bíblia diz que o exército dele estava pronto para lutar aquela batalha e vencer aquela guerra. Mas ao invés de Davi ter saído para a batalha, a Bíblia diz que ele foi para o terraço. E quando ele chega no terraço, quem é que ele vê? Uma mulher casada, uma mulher bonita e uma mulher tomando banho. Mas quem era essa mulher? Betseba.
O camarada, ao invés de virar as costas, não, peraí, aqui ó, deixa eu virar aqui, né? Opa, quero ver isso não. Ela é linda mesmo, eu já sei que é. Ela, não, deixa eu virar as costas, né? Mas o que o Davi fez? Virou as costas não. Ele deu mais atenção ao erro, ao pecado e não se arrependeu. Estou pregando sobre arrependimento hoje. Sabe o que ele fez? Mandou um empregado dele lá, né? Um serviçal dele lá. Ah lá, manda chamar essa mulher. Chama essa mulher. Peça para ela vir aqui no meu palácio. Meu amigo, quando aquela mulher chegou lá, o negócio não ficou bom não. A Bíblia diz que ele se deitou com ela. Ela engravidou de Davi. Ou seja, ele destruiu o casamento de Betseba. Ele tirou, né? Ele acabou com Urias. Ele matou o marido de Betseba. Meu irmão, tem pessoas destruindo famílias por causa de adultério, traição, prostituição, por causa de coisas ruins. Olha, vamos acertar os ponteiros. Acerte a hora aí, ó. O relógio está 1 minuto atrasado, põe tudo certinho, né? Tá adiantado, põe certinho. Não queira andar nem na frente e nem atrás. Ande na hora certa, no tempo certo, ande direito. Olha, meu querido, porque se Jesus voltar agora, você será salvo. Você será salvo. E a salvação é para você. Pastora, eu bebo, eu fumo, eu ainda estou meio enrolado aí, só está falando de adultério, eu ainda tenho um negócio enrolado por aí, né, e tal. Deus está falando de arrependimento. Arrependa-te. Arrependa-te. Se com a tua boca confessares, com o coração você crer, você vai ser salvo. Abra o seu coração para Deus. Fala para Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser um homem melhor. Marido de uma só mulher. Mulher de um só marido. Me ajude, Pai, a ser filho obediente aos meus pais. Peça a Deus essa bênção. Peça a Deus para ser honesto. Está roubando a Deus os dízimos? Está roubando a Deus nas ofertas? Fale para Deus, Senhor, eu quero ser honesto. O que rouba o seu pai ou a sua mãe, Deus e a igreja, e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O que é de Deus, devolva para Deus. O que é de Deus? É os 10% dele. Tem gente que parou até de dizimar. Né? Ah, pastor, eu estou na pandemia, eu estou aí vivendo o momento da pandemia, eu estou confinado. Ora, tem aí a transação aí pelo celular, você faz a transferência da sua conta para a conta da igreja. Não quer sair de casa? Peça alguém para trazer a fidelidade. Não, pastor, aqui em casa ninguém está saindo, então ninguém faz compra, né? Ninguém passa na farmácia, ninguém desceu de casa até hoje. Desculpa, mas eu não acredito. Eu não acredito. Que a pessoa tem tempo para ir na farmácia, tem tempo para ir no mercado, ela tem tempo para andar na rua, mas não pode passar na igreja e deixar o que é do Senhor? Ou fazer o depósito através, né, do BDN? Não pode fazer o depósito ou a transferência através ali do próprio, né, do próprio link dela ali, de uma conta para outra? Uma transferência dela, da conta dela para a conta da igreja? Pode, tudo é possível, querido. Mas nós devemos despertar. É momento de nós colocarmos a nossa casa em ordem, como fez o Ezequias, que colocou a casa em ordem e ali ele teve, né, longevidade. Você quer viver bem? Quer ter longânimo? Quer ter uma vida longa na presença do Senhor? Ordena a tua casa e que põe ela em ordem agora. Põe em ordem a sua casa. Em nome de Jesus, organiza tudo. Aí a Bíblia fala mais um pouco aqui, ó, versículo de número 11. Será que vocês, olha a palavra do Senhor Deus, através de Jeremias, será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Jesus, que é isso, Pai? É a pessoa que fica se escondendo? Não, ela tem que saber quem ela é. Revela sua identidade, mas não é para as pessoas não. Revela sua identidade para Jesus. A pastora, mas ele já sabe a minha vida. Sabe mesmo. Você pode esconder de mim, você pode esconder da liderança, você pode esconder de quem for, mas você nunca vai esconder de Deus. Porque Deus vê tudo. Os olhos dele estão sobre a terra para contemplar, e ele tem contemplado a tua vida. Ele sabe por onde você vai, por onde você passa, por onde você anda, o que você faz. Ele sabe tudo. Ele é Senhor. Ele está acima de nós. Você sabe que uma pessoa que está no nível mais alto, quando ela olha para baixo, ela vê coisa que aqueles que estão embaixo não vê. A visão é outra.
É igual mergulhar na praia. Se eu mergulho lá embaixo, né, dentro do mar, eu vejo coisas que quem está aqui fora não vê. Uma pessoa que mergulha, ela vê muita coisa. Ela vê concha, ela vê algas marinhas, né, água viva, ela vê ali aquele cavalo marinho, ela vê um peixe, ela vê tanta coisa, né? Ela vê muita coisa. Mas quem está aqui fora não vê. Por quê? Porque tem que mergulhar. Às vezes a pessoa não quer dar esse trabalho. Não quer ter esse trabalho. Tem que ter, pessoal. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Namã, para ficar curado, teve que mergulhar 7 vezes. Deu ali uns BO com o Senhor, né? Fez ali um boletim de ocorrência com Cristo. Deus, né? Os rios de Damasco são melhores. São rios de águas mais limpas, tal, né? Enfim, e o Senhor falou, não, mas é 7 mergulhos no Jordão. Tem que ser naquela água que eu falei. Às vezes a pessoa quer fazer do jeito dela, quer mergulhar em Damasco, e Deus fala, não, é no Jordão. Entendeu como é que é? Não, eu quero fazer aqui, pastor, dessa maneira aqui. Não, tem que fazer da maneira de Deus.